pessoal. Ele é o Thiago Febel. Ele é o Márcio Oliveira. E começa agora mais um 20 Desenvolver, programa hoje especial com o nosso convidado Rafael Politano, que vem de novo aqui, só que hoje conversar sobre um assunto top. Thiagão, que pauta que tu organizei para ele. Eu estava pensando assim, desde muito tempo, né, na história da humanidade, os grandes pensadores, os estoicos trouxeram um aspecto do ser humano como o protagonista, né, que é a racionalidade. Depois reforçado na Revolução Industrial, onde o homem era um ser racional que não tinha sentimentos, ou que se tivesse era para ser relegado a segundo plano. E hoje em dia a gente observa nas organizações, nas relações interpessoais, marido e mulher, amigos, o outro aspecto, aquele aspecto que foi relegado, hoje tomando conta de discussões e sendo muito necessário, que é tão falada emoção, né? Que é tão natural do indivíduo, é tão primária no indivíduo e hoje tomando conta de discussões nas empresas, nas relações. Como é que tem visto isso na tua prática? Então, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui, é um prazerzaço estar com vocês, duas feras aqui. Venho tentar contribuir um pouco com o conteúdo que a gente tem. Primeiro que é impossível desconectar o ser humano de emoção, né? Tem um estudo que foi feito no livro aquele do Daniel Goleman, de um advogado que teve uma lesão cerebral que atingiu justamente aquela área mais primitiva do cérebro, a amígdala, e por conta disso o fato de ter limitado as emoções dele, Ele perdeu a emoção. Ele perdeu a capacidade de sentir emoção e ele começou a ruir tudo na vida dele. Ele perdeu o casamento, ele perdeu o emprego, ele foi morar na casa de um irmão porque ele não tinha mais a capacidade do processo decisório. A pessoa perde a capacidade de decidir. Né? Então as emoções, quando elas estão embotadas, elas acabam inclusive atrapalhando o teu processo decisório. Então aquela coisa do homem rústico, primitivo, de que não tem que sentir emoção, é uma mentira. Ele deve sentir a emoção, ele deve perceber as suas emoções, porque enquanto ele não identificar as suas emoções, ele talvez esteja atrapalhando, inclusive, as suas decisões. Ali, né? Teve uma época que isso foi suprimido. Na verdade, não é que a gente não sentia, foi suprimido. E hoje a gente vive a busca da felicidade. Né? A gente não poderia sentir as emoções. E a gente pode observar muito na nossa criação, inclusive, né? O quanto, às vezes, quando o menino chora, que isso, menino, não chora, né? Que nós gaúchos temos muito disso, que homem não chora, que homem não sente. Né? O quanto a gente acaba reprimindo. E quando é reprimido, estoura depois. Porque onde estoura? Quando a gente fica grande, né? Quando a gente fica adulto. E por que quando a gente fica adulto estoura? Porque a gente sai do nosso ciclo normal. Ou seja, a gente estava lá no ciclo família. A gente vai se dar conta da importância de considerar as emoções quando a gente está relacionando com outras pessoas. Porque vem o quê? O desconhecido. A reação que eu não conheço, que eu não sei como lidar, a pessoa diferente. Então a gente se dá conta agora quando a gente está nas outras relações. E aí faz falta aquilo. E a gestão emocional, aprender a gestão emocional é que nem aprender matemática. A única diferença é que na escola a gente aprende matemática e não aprende gestão emocional. Falou, né? Número, né? O que é um erro, né? Porque as emoções, elas são como se matemática fossem, elas têm uma lógica. Por incrível que pareça, a emoção que a gente sente e a reação, ou o comportamento e reação que nós temos com as coisas que nós convivemos, tem uma lógica, entre aspas, matemática baseada nas experiências emocionais que nós tivemos. Eu vou te fazer uma pergunta. O Thiago levantou que quando a gente cresce, faz falta sentir a emoção, né? Uma coisa que foi nos tirado desde pequeno, de não sentir isso, mas o que é isso, deixa disso. No meu escritório aqui, existe uma pesquisa, né, feita por mim, é claro, que a idade média de cada 10 pessoas que vêm aqui, 7 tem 34 ou 35 anos. Legal. É a idade que a pessoa deixa de buscar um resultado financeiro, deixa de buscar uma coisa que na verdade não tem busca nenhuma e passa a buscar o que é importante dentro de si, felicidade. Nos teus treinamentos lá, qual é a idade média? Por aí também, até por mim, tu falou um número e tem sentido. Bateu comigo, eu comecei a entender sobre a necessidade de me entender a partir dos meus 33 anos. Então, 32, 33 anos, foi mais ou menos nessa faixa, porque a gente começa a perceber que é importante assim, que nós somos seres emocionais. Nós não somos seres o racional, a gente é ser emoção. A gente veio para esse planeta, avançando um pouquinho mais, para sentir coisas, né? Afinal de contas, a gente não vai levar nada daqui, a gente vai levar, como diz a música, as emoções que nós vivemos, né? Então, dentro dos nossos treinamentos,
a gente percebe o aproveitamento das pessoas com uma idade aí nessa faixa. Não que quem seja mais novo não aproveita. Sim, a gente não está rotulando uma idade. Não, mas eu digo, da consciência, elas têm uma percepção nossa quase que surreal, assim, daquela experiência. Eu vou perguntar para o Thiago também. Tu, Thiago, qual foi a tua idade de busca e desenvolvimento, né? Mais no eu, né? Como eu encontrei, na verdade, que eu fui buscar, eu lembro que foi muito interessante. Eu estava num processo de querer crescer na carreira e mais ou menos com 19, 20 anos eu estava estudando alemão, estudando inglês e fazendo um monte de coisa. Eu perguntei para um tio meu, que é uma pessoa que eu admiro muito, mas o que eu posso fazer mais para ser um executivo, para ser um empresário, para crescer, para ter sucesso na vida? E ele falou assim, vai te entender como gente. E eu fui para casa sem saber o que ele queria dizer com aquilo. Eu falei assim, o que é me entender como gente? Eu falei assim, vou fazer uma terapia. E aí foi um processo que eu entendi a importância, né, do autoconhecimento, algo que a gente já falou, né, o quanto se conhecer não só as emoções, porque as emoções é um aspecto desse autoconhecimento, mas conhecer o que é importante pra gente. E aí tu trouxe muito essa questão da pessoa olhar para dentro, né, o que motiva ela, o que movimenta ela. Dentro, nós vamos falar no próximo bloco, mas já antecipando, que a terceira dimensão do que a gente chama de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Essa capacidade que os indivíduos têm de lidar e gerenciar com as emoções, ou seja, de reconhecer as suas emoções, reconhecer dos outros e então criar relações positivas. E a terceira dimensão é a automotivação. A capacidade do indivíduo de enxergar o que é que faz ele ficar feliz, o que que deixa ele triste, porque isso vai fazer com que a gente consiga tomar decisões acertadas. Sim. Ora, por que eu vou para lá se aquilo não me faz bem? Ou isso me faz bem, isso eu vou buscar. Então essa é a terceira dimensão, nós vamos falar depois das outras, mas eu achei muito interessante isso que você traz. Tem bastante coisa interessante, assim, porque a primeira coisa que a gente tem que entender é conhecer e perceber, a autopercepção do que eu estou sentindo. E um segundo aspecto muito legal, que dificilmente as pessoas aí em casa fazem, que é estar no aqui e agora. Eu duvido, se você está vendo esse vídeo, talvez você esteja com o celular na mão e a televisão ligada. Concorrendo o foco. Concorrendo o foco. Isso, ou seja, não está presente em lugar nenhum. O papo está muito legal e a gente volta daqui a pouquinho. E aí, tchê, sacadinha de hoje, tenha atitude, que na minha opinião é a maior virtude do ser humano. O ser humano com atitude é o ser humano que tem resultado na sua vida. Sabe como é? Aqueles objetivos que às vezes a gente não atinge, provavelmente ou foi falta de planejamento ou foi falta de atitude. Muitas pessoas sabem o que querem e não fazem para ter. Então, se você é uma daquelas pessoas que gostaria de ter uma saúde melhor, gostaria de ter uma vida melhor, gostaria de ser melhor em alguma coisa, tem atitude, porque consciência 100% das pessoas têm. Atitude, de fato, apenas 15% das pessoas têm atitude para buscar o que quer. E aí, a gente já vê nos resultados menos pessoas com sucesso e muito mais pessoas com fracasso, infelizmente. Então, tem atitude e até a próxima. Estamos de volta com esse programa que falar de emoção para mim me gera muitas emoções. E eu quero buscar um aspecto que você trouxe, que a nossa cabeça ela fica viajando. Eu sempre digo que o nosso cérebro ele é hoje a única máquina existente que é capaz de nos levar para o futuro e nos levar para o passado. Isso aí. É muito bom isso, mas tem alguns poréns, né? alguns aspectos que a gente tem que considerar. Quando a gente está indo para o passado e sofrendo por algo que já não nos pertence mais, ou indo para o futuro e ansioso por algo que ainda não me pertence. E aí a gente não vive o presente. Perfeito. E aí nós temos hoje muitos estudos, a neurociência hoje traz muita coisa, o mindfulness, né? Que é como é que eu me conecto com agora, né? Como é que eu me ancoro no presente para que eu viva a emoção do agora. Legal. Então, primeiro, não existe futuro e não existe passado. Não adianta chorar aí porque não existe passado. Meu professor falou que tem. Não existe. O único momento que nós temos de verdade é o aqui e agora. E tem uma expressão que se usa muito hoje no mercado de treinamentos, que é o estar presente. Eu vou dar uma dica que não é minha, eu aprendi num treinamento e aquilo me trouxe uma qualidade de vida imensa. Eu aprendi num curso que eu fui fazer em Florianópolis com o Rodrigo Cardoso, que ele fala para eu conseguir me conectar com o aqui e agora, a gente tem que começar de uma forma mecânica. Se o teu pensamento
Está sempre ou no futuro, trazendo ansiedade. De macaco, né? Não para, não para. Pula de galho em galho. Pula de galho em galho. Seu pensamento está sempre no futuro, trazendo ansiedade, ou no passado, trazendo talvez alguma sensação de tristeza, alguma coisa assim. Esses dois momentos não existem, o que existe é o presente. E quando a gente se conecta com agora, o dia que você perceber o prazer que tem ao se conectar com agora, a sensação de estar aqui com vocês, a sensação de estar falando com uma câmera que eu sei que depois vai ser replicada para mais pessoas assistir. Quando a gente consegue se conectar com este momento presente, que é a única coisa que a gente tem, a sensação, o prazer é imenso. E uma técnica que o Rodrigo ensinou é a gente contar. Ele diz assim, começa mecanicamente, começa contando. Olha, eu estou sentado no sofá, estou falando com 2 pessoas, 2. Estou respirando, 3. Ou seja, tu começa a contar quantos itens tu consegue perceber do ambiente que tu estás. Aí ele conta que ele foi surfar, ele contava o número de braçadas na água. Então, à medida que ele foi contando, ele foi se conectando com o presente. Começa mecânico e depois tu começa... E é muito interessante porque a gente vai observando, né, que... Porque isso faz muito sentido, principalmente com mindfulness, que é uma área que eu gosto muito de ler, que é porque o presente, como é que eu me conecto com o presente? Qual é a única coisa que eu tenho no presente, que eu tenho? A minha mente ela pode estar no futuro, pode estar no passado, mas o meu corpo eu tenho no presente. Então muitas técnicas do mindfulness são sensoriais, né? Ou seja, a respiração. Te conecta com a respiração, o contar, o físico, o ver, o sentir. Então são tudo formas de você se conectar com aqui agora. Porque tem uma coisa de uma das emoções, né, das emoções básicas, que é a raiva. É muito interessante como a gente joga contra a gente mesmo. Considerando que a emoção ela faz parte de um sistema no nosso cérebro que é independente. Então eu sinto emoção sem pensar que eu estou sentindo aquela emoção. Eu tenho raiva, quando eu estou irritado, eu não gostei do que ele me falou. Eu vou ficar irritado. Não, eu já estou irritado, irritado e foi. E aí eu já digo um monte de coisa. Então é muito interessante que, eu gosto de dar um exemplo, né? As pessoas chegam, conversam com alguém, tem uma discussão e aí fala assim, então tá, a gente conversa em casa. Aí desliga o telefone. O que a pessoa faz? Lembrei da minha mãe. A gente conversa em casa. E em vez de se parar de pensar no problema, ou pensar em outras coisas, botar uma música para relaxar, fica fazendo o quê? Gerando estímulo negativo. Ah, se eu chegar em casa, vou falar isso, e se me falar isso, o que eu estou fazendo? É o que a gente chama de ruminar, né? E ruminar fica então gerando estímulos negativos. O que a gente pode fazer? Vamos sair dessa ruminação. Se eu estou sentindo algo, como é que eu me desconecto daquilo que está gerando aquela emoção? E aí vale as dimensões da inteligência emocional, né? Que é conhecer o que desperta aquelas emoções negativas ou positivas. E aí a segunda dimensão, que é como é que eu gerencio, como é que eu lido com essas emoções? Bom, se eu sei o que desperta aquela emoção em mim, ou o porquê que aquilo despertou, como é que eu vou gerenciar quando eu estou sentindo essa emoção? Quando eu estou com raiva, o que é que funciona para me colocar fora da raiva? É pensar em outras coisas, é escutar uma música, isso é um exercício. Qual é a estratégia, né? Qual é a estratégia que a gente vai usar? Mas viver o presente faz parte disso, né? Quando a gente consegue entender o que eu estou sentindo nesse momento, eu posso gerenciar a minha emoção. Quando eu estava me preparando para o Iron, eu conheci um método chamado Feldenkrais. Feldenkrais foi um psiquiatra que entre 1930 e 1940 ele curou muitas pessoas, fazendo as pessoas viverem o presente. E toda a dinâmica do curso que a gente passou no final de semana treinando era você ter a percepção durante todo o final de semana de como você estava, da sua postura, de como você sentava, o que você sentia quando estava sentado, que parte do seu corpo tocava na poltrona, que parte do seu pé tocava o chão, que parte do seu cotovelo tocava. E você prestando atenção em si, você vivia o presente. Acho que foi o final de semana que eu mais vivi o presente. O que isso me ajudou? Que durante toda a minha prova eu tive a consciência de estar lá. Em vez de levar meu pensamento no será que eu vou terminar essa prova que é tão difícil? Legal. Será que está valendo a pena tudo isso que eu estou fazendo? Eu comecei a pensar, cara, que força que eu estou fazendo nessa perna, que força que eu estou fazendo. Porque quando tu projeta, será que eu vou conseguir? Já gera ansiedade, né? Que é a antecipação do medo. E é muito interessante que a gente fica gerando emoções, né? Se eu lembro de uma música ou de uma pessoa que eu gostava e que já não está mais com a gente fica triste, né? Então, olha como nós mesmos nos colocamos, né? A gente se coloca nisso, né? Muitas pessoas hoje se encontram, né, numa cama inválida por tristeza, né? Tristeza que não sabe, que não consegue trabalhar nessa tristeza. Não consegue fica sentindo. Tristeza, e aí o que o Thiago falou, um pouco daquilo que eu sinto raiva e fico me alimentando, a tristeza é igual, né?
E eu fico alimentando essa tristeza que cada vez se torna maior, e cada vez que ela se torna maior, cada vez ela me tira mais energia. A raiva também, né? Porque ela te consome, né? Sim, ela te consome energia, ela dispara cortisol dentro do teu sistema, cortisol fica circulando no teu sangue. Eu ouvi num dos treinamentos que a gente fez junto, que a raiva ela é uma energia que, se você não conseguir lidar com ela, colocar ela para fora, tá? A raiva é uma energia que gera um contato, e esse contato é gerado aqui dentro. Então, às vezes eu sinto uma dor, não sei, cara, tô com uma dor aqui dentro, né? Será que isso vai não ferir, não vai machucar, por dentro? Com certeza, vai machucar. A raiva, ela é um grande momento de feedback. Em primeiro lugar, quando eu sinto raiva, eu não vou contar tudo agora aqui, mas quando eu sinto raiva, é porque alguma coisa está me incomodando. Então, se eu parar um pouquinho para perceber, e é tão difícil fazer isso quando a gente está com raiva, para perceber, mas por que o fulano me falou isso e eu estou sentindo raiva? Aquilo pode ser um grande momento de aprendizado. É possível trabalhar? É. No próximo bloco, fica com a gente que o Rafa vai dar dicas de como trabalhar a sua raiva. É isso aí. E aí, tchê, sacadinha de hoje, o poder do agora. Vivemos hoje um momento onde muitas pessoas estão depressivas ou ansiosas. E isso é um jeito muito errado de lidar com o seu presente. Se você está atrelado ao seu passado e não está trazendo do seu passado o aprendizado, provavelmente você está lá reclamando que não fez ou achando que devia ter feito melhor, e isso não traz mais resultado. O passado já foi. Bem como se você está vivendo no seu futuro com perguntas do tipo, será que eu vou ter resultado? Será que eu vou ter saúde? Você não tem como controlar isso a não ser planejando melhor seu futuro. Então não quer ser ansioso, não quer ser depressivo, viva seu presente, organize melhor o tempo que você tem para construir resultado. Esse tempo é amanhã, é hoje. Viva o seu presente e traga para a sua vida muito mais resultado. E até a próxima! Estamos de volta ao último bloco do programa, e antes da dica, né, de como lidar com a raiva e com emoções, o Thiagão tem, né, o fechamento das 5 dimensões da inteligência emocional. Isso, não podia ir embora sem falar isso, né? Fiquei falando das 5 dimensões não falei que na verdade foi compilada, né, por Goleman, mas o autor original da inteligência emocional, Jack Mayer, trabalha bastante isso. E então eu falei primeiro na consciência, né, autoconsciência, e de novo nós voltamos àquilo que a gente falou nos outros episódios, né, o quanto a gente se conhece. Aqui nós estamos falando de conhecer as emoções. Aquilo que mexe com a gente, quando eu estou irritado, quando eu estou com medo, quando eu estou triste. O quanto eu reconheço isso, quais são as consequências fisiológicas. Quando eu estou nervoso, eu sei que eu tenho dor de barriga, eu tenho enxaqueca. Ter essa consciência ajuda a gente a saber, opa, alguma coisa não está legal ou precisa ser revista. Pelo menos eu não posso tanta coisa a perder, né? Exatamente. Aí eu vou para a dimensão 2, que é, ok, eu reconheço que eu estou com medo, eu reconheço que eu estou com raiva. O que é que eu faço com isso? Como é que eu lido com essa emoção que eu estou sentindo? Que é uma outra questão, né? Às vezes a gente sente, mas não sabe o que fazer com isso. Então seria a segunda dimensão. A terceira que eu já falei, que é a automotivação, a capacidade de eu encontrar o que me motiva. E as duas últimas que eu gosto muito. Consciência das emoções dos outros. Que é, adianta eu somente conhecer as minhas, mas eu percebo, a outra pessoa está com uma cara triste, porque as emoções elas se expressam iguais para todo mundo, tá no rosto dele que ele está triste, eu não faço nada com isso, porque se eu não faço nada com isso eu não consigo desenvolver boas relações, e aí olha o impacto no trabalho, né? O quanto a gente não percebe os outros, quando está triste, quando está com raiva. Eu estou falando, eu vejo que a pessoa não está legal e eu continuo falando, e aí isso impacta nas relações. Então essas são as 5 dimensões que ajudam a gente a ter o que se chama de inteligência emocional. Inteligência emocional é esse mix dessas 5 coisas. Eu sempre digo, a inteligência emocional é que nem previsão do tempo. Para ter inteligência emocional, tu precisa de vários fatores. A previsão do tempo, tu precisa saber temperatura do clima, né? Temperatura, velocidade do vento, a pressão atmosférica. Que roupa que você vai colocar, mas que temperatura que você vai encontrar lá fora. Isso, também, né? Então assim, tudo isso... como é que eu vou fazer isso, Thiago? Exercício. Aprender matemática não precisou exercício? Aprender a dirigir não precisou exercício? Gestão emocional para esse exercício. Não é porque a gente sabe uma vez que a gente vai saber sempre. E vão ter situações novas, a gente vai ter que se exercitar de novo e aprender de novo. Legal, mesma coisa. Eu tenho, quer dar dica da raiva agora? Eu tenho 4 dicas, né, de inteligência emocional para ser trabalhado na liderança. Legal. Que é um trabalho que a gente leva bastante para empresas, muito em cima do que o Thiago falou, só exemplificando ali. E dessas 4 dicas, 2 têm a ver com o eu,
né? A inteligência emocional está baseada em duas partes, o eu e o meio. Então eu preciso estar bem comigo, mas eu também preciso viver bem no meio que eu vivo. E essas duas do eu falam da autoconsciência, novamente, né, o Tiagão falou, mas a autoconsciência é você ter consciência de que emoção te prejudica hoje, que emoção te paralisa, que emoção te deixa de você realizar seus sonhos. E a segunda é a autogestão, né? É como você pega e coloca em prática todo esse seu conhecimento, a autogestão, como que você organiza a sua semana, como que você organiza seu dia, como que você faz para buscar todo o resultado que precisa. Isso, né, com duas dicas, faz um líder, né, dentro da sua companhia, com autoconsciência e autogestão, colocar essa empresa a girar. Só que ele tem que lidar com pessoas. E aí vem duas dicas muito legais que eu gosto. A primeira é a empatia, né, capacidade de respeitar o valor dos outros, tem tudo a ver com o que você falou, a conexão, de entender o meio que você vive e respeitar o meio que você vive. E a principal, na minha opinião, que é a habilidade social, a capacidade de ser exemplo. É você não ser um discurso e você conseguir ser o exemplo que você prega, né? É tudo que você fala ser congruente com quem você é, quer ser a verdade, né? Lembra que a gente conversou muito isso? A gente deu um curso faz pouco tempo e as pessoas não entendiam por que as coisas ali davam tão certo. O que estava tão diferente? Tinha verdade, né? O que a gente passava ali era a nossa experiência. A gente estava presente, porque a gente estava passando a nossa experiência. E a tua dica, então? Só a gente Minha dica é o seguinte, complementando até essa questão empresarial, porque dá para usar no meio empresarial, dá para usar dentro do teu trabalho, dá para usar dentro da tua casa. Vamos pegar uma emoção, vou tentar ser didático aqui. Pegar a raiva. Se você sente raiva, primeiro, é natural sentir raiva. Não te culpa por sentir raiva, não fica triste. Depois, senti raiva, Deus não quer que eu sinta raiva. Emoção negativa. Não existe isso. Então, a raiva, ela é uma emoção natural do ser humano. Então, é saudável sentir raiva, tá? O problema é o que eu faço com a raiva. Então, é isso que vem o que deve ser trabalhado. Em primeiro lugar, quando a gente sente raiva, a dica que eu coloco aqui é bem simples. Sentiu raiva, primeiro, toma consciência do que aquilo está alterando no teu corpo. Aonde que ela se movimenta, como que fica a tua expressão corporal, como que fica teus gestos, como fica a tua voz. Tu até comentava quando tu tá com raiva, o que isso altera fisiologicamente em ti. Então, primeiro, toma consciência que tu tá com raiva. Esse é o primeiro ponto. Quando tu tomar consciência que tu tá com raiva, segundo ponto, dependendo do que tu tá fazendo, não decide nada naquele momento. Porque tu vai quebrar o pau com a mulher, vai quebrar o pau com o chefe. Então, segura. Não é o sentimento ideal para tomar decisão. Não, decisões não devem ser tomadas com raiva, tá? Com raiva. Então, o segundo momento é, sentiu raiva, tomou consciência de que está com raiva, identifica o porquê disso. A pergunta que tu tem que fazer para ti é muito simples. Por que eu estou sentindo isso? É uma pergunta contigo mesmo. Porque talvez aquele motivo que te gerou raiva é algo que está te incomodando de verdade. E tu não está trabalhando. E enquanto tu não trabalhar isso dentro de ti, tu vai sentir raiva com outras pessoas por fazerem a mesma comunicação, pelo mesmo estímulo. Então fica aí a dica. Tomar consciência de que está com raiva, ver o que isso altera fisiologicamente em ti, parar, não tomar nenhuma decisão e entender, mas por que eu estou sentindo isso? Olha, garanto que quando tu colocar isso em prática vai mudar muito as tuas relações e o teu estilo de vida. É quase interessante falar, né? Quando a gente fala de emoções, é um tema que a gente pode ficar aqui a noite toda falando. Dá para estourar o tempo. Eu vejo assim com clientes nas empresas que não é às vezes falta de conhecimento técnico, falta de aptidão de processos, é muito das relações, como a gente está se relacionando com o outro, relacionamento conjugal também, não é porque não se amam mais, porque não estão conseguindo lidar com as suas divergências, estão conseguindo conduzir as emoções e explodem, dizem tudo, mas não gostariam de dizer tudo aquilo, depois se arrependem, né? O sequestro da amígdala, o sequestro emocional. Isso é interessantíssimo. Vamos deixar para o próximo. Mas, assim, tem muito assunto aí, né, para conversar. Uma coisa que tem que ficar se observem. Acho que foi muito simples. Anotem que o processo de escrever é muito interessante, né? Anota o que está sentindo, tenta buscar perguntar o porquê que está sentindo isso e nós vamos em outros momentos falar outras coisas que podem ajudar vocês. Antes do fechamento, né, acho que o Thiago aí fechou brilhante, tua dica foi importantíssima. Tem um presente, Tem um presente. Vai ficar no e-mail aqui embaixo na tela. Vai ficar ou em algum lugar. Ou em algum lugar desta tela vai ficar um e-mail. Mande um e-mail para nós com o seu e-mail e nós vamos mandar um curso de inteligência emocional básica. 10 dicas de inteligência emocional, um curso online, um curso com videoaulas gravados por nós. E, Tiagão, nós três aqui temos escolas, né?
cursos assim normalmente não são baratos, né? E vai sair free. É. Basta, né? É isso aí. Pessoal, muito obrigado, tá? E continue com a gente. Obrigado, Abraço. e manda um e-mail para nós. E aí, tchê! Olá, Ele é pessoal. o Thiago Febel. E ele é o Márcio de E Oliveira. nesta terça tem programa especial do 20 Desenvolver com o nosso amigo Maneca. Fala galera, beleza? Nós vamos falar de comunicação. Tem muita coisa bacana nesse programa, hein? É isso aí, vem com a gente.